Legal. E aí, Noah, você também assistiu a aula com o Gilmar? Eu não tô lembrando. É a 1? A aula 1? É, a aula 1. Isso, que o Gilmar falou sobre o mensageiro corajoso. Você fez essa aula? Assistiu? Assisti sim, fiz tudo. Ah, muito bem, então. Então tá bom, já são 3h05. Nós não vamos esperar mais ninguém. Vamos fazer com que nós estamos aqui. Vamos orar e vamos iniciar, tá bom? Você pode orar para a gente começar a aula aí, ou Noah? Ora então pela gente aí. Obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde, obrigado por o que a gente vai ter hoje, pela nossa aula, pelo nosso bate-papo e por tudo que o Senhor vai nos dar e nos deu. Em nome de Jesus, amém. Amém, então, vamos começar a nossa apresentação. Calma aí que eu estou aprendendo aqui, tá? Tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu também tô aprendendo porque eu nunca fiz isso daqui. Nunca fez isso daqui? Mas vocês aprendem rápido. Aqui, ó. Então, para começar, para a gente quebrar o gelo, a gente podemos começar, sim ou não? Eu não. Sim, podemos. Então, Nayane, libera o seu microfone aí também, Nayaninha. Ela caiu? Vem aqui, filho. Anne? Podemos começar, Anne? Tá ouvindo alguma coisa? Fala com ele. Oi, pai. Mas se eu ouvindo, você não tá ouvindo ele? Anne, podemos começar? Ixi, tá meio bagunçado, hein? Vamos começar Vem aqui, então. ó. Você quer também ficar vendo? Só valeu o sim do EBD da Escola Noah, hein? Bíblica. Então, nós estamos agora nesse semestre falando sobre os mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Oi. Vocês lembram da aula do tema da antiga revista? Não. Sim, tô brincando. Você lembra, não, qual que foi o título da última revista? Sim, pai. Qual que foi? Não! Foi o de Elias. Foi. Não, não é a primeira aula. É isso aí, Arit. A da antiga revista. Ah, da antiga? É. Não me lembro. Não se lembram? Nós falamos sobre os... Lembra que tinha uma foto de um cara que era guerreiro? E que eles eram os valentes. Lembram disso? Não. Vocês não lembram, gente, da apostila antiga que tinha uma foto de um guerreiro na frente? Nós falamos sobre os valentes. Não. Depois vocês têm que pegar, então, essa apostila e dar uma folheada lá para vocês lembrarem de volta, então. Vocês estão muito esquecidos. Ana, quem tá melhor? E agora nós vamos falar sobre os mensageiros de Deus no Antigo Testamento, tá bom? Nós vamos continuar no Antigo Testamento. Então, deixa eu voltar para cá. Opa! Onde ela vai? Como é que nós começamos a aula? Nós já oramos. A gente começa fazendo a correção da aula anterior, que foi a aula que nós tivemos com o tio Gilmar. Eu quero saber o seguinte: quem foi que fez as devocionais aí e o Racha Cuca? Meu pai. Eu fiz. Fez, Anne? Muito bem, a Anne fez. Que legal, hein? Fez, Matheus? Eu fiz, pai. Tá bom. Fez, Noah? O Noah já fez que ele me mostrou. O Noah já fez que ele me mostrou. Muito bom. Parece que nós temos mais alunos que entraram aí. Eu acho que os Guts entraram. Guts, vocês nos ouvem? Os Guts estão mostrando aqui que ainda está conectando, tá bom? Então vamos nós mesmos aqui. Quando os Guts entrarem aí, eles falam com a gente. Oi! Fala, Guts! Olha os Guts aí, ó. Temos agora mais 2 para nossa aula aí. Gut menor e Gut maior. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tá tudo bem.
Cadê o Guti maior? Por que ele tá no cantinho? Fala para ele ficar mais perto de você, que nós não estamos enxergando. Guti maior, apareça, Guti maior. Apareça. O Guti maior. Só tá aparecendo o Guti menor só. Ele quer que o Caio anda. Não é que o Caio manda. Só que aí, assim ficou ótimo. Agora tá vendo os dois. Tudo bem com vocês, Gutis? Não tem problema, você entra. Ele quer os 3. Não, assim tá ótimo. Ó. Dá para ver os dois, Gutis e a dona Cleuma. Tudo bom, dona Cleuma? Tudo bem, seu Marcel, e você? Tudo bem também. Tirando a saudade, vamos todos bem, graças a Deus, viu? Manda um abraço pro Guti maior. O Guti verdadeiro. Olha ele aí. Ô, tô vendo só a mãozinha dele. Um grande abraço, Guti. Pra você também, meu amigo. Pai, tá meio bugado aqui. Então tá bom. Ó, é por causa da sua internet, Matheus. Você tá com a internet de telefone aí fica ruim mesmo, tá bom? Ó, então nós vamos começar fazendo a correção da aula que o tio Gilmar deu, beleza? Todos vocês fizeram o Racha Cuca? Eu fiz. Você fez? E quem falou foi a Anne? Fala para nós então como é que foi a resposta do seu Racha Cuca, Anne. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Muito bem, Anne. Então, ó, a Anne fez e fez certinho, beleza? Vamos aí, ó. Para quem não conseguiu acompanhar o que a Anne falou, aqui vai a resposta. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Dá para entender e ler? Dá. Ó, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. 1 Reis 18:37. Tava fácil esse Racha Cuca dessa semana, não tava? Vamos lá, então. Ô, Guts, vocês fizeram também a devocional dessa semana? Ele fez, só que não fez o Racha Cuca. Beleza, mas então vamos lá. Eu vou começar então com o Guti menor respondendo a de segunda-feira. Pode ser, Guti menor? Aham. Então vamos lá. Guti, lembra como é que o tio faz, né? Eu faço a pergunta e você manda a resposta na lata, hein? Tá bom. Segunda-feira, Guti menor. Como era o rei Acabe? Como era? Essa é a pergunta. Era loiro. Não tinha importância de pecar. Não tinha importância de pecar? Todos fizeram igual a ele ou alguém que fez de frente quer falar? Não vai. Qual foi, não? Como era Acabe? Mal. Ele era o quê? Não há? Mal. Ele era mau? Ah, então tá bom, legal, foi muito bom. Alguém quer mais falar ou posso dar a resposta? Ele era o pior rei. Como é que era, Anne? Ele era o pior rei. Ele foi o pior rei, muito bem. Todos vocês falaram características dele mesmo, mas ó, olha a resposta completinha aqui agora. Era um rei muito mau, idólatra, e levantou um altar ao Deus falso, Baal. Vocês viram lá com o tio Gilmar? É sério, então? Tá incompleto, ó. Aí tá a correta aí, ó. Vai copiando aí. Vou deixar pra vocês a resposta aqui, enquanto eu tô comentando. Vocês aprenderam lá com o tio Gilmar, que aquele casal lá, Acabe e Jezabel, eles adoravam outro Deus, que era um Deus falso, chamado Baal, e que eles fez com que o povo de Deus se afastasse do nosso Deus, o Deus verdadeiro, entendeu? Então, assim era Acabe. A pergunta podia ter sido melhor formulada. Eu também estou um pouquinho... Logo de começo, quando eu li com o Matheus, eu falei, como era? Ele era barrigudo, ele era feio, bonito, alto, baixo? A pergunta não foi muito bem formulada, mas a intenção era essa, era essa característica dele aí, tá bom? Guti Maior, você pode responder para nós terça-feira, Guti Maior? Guti Maior, você fechou o microfone, não te ouço. É da revista do Natan? Porque você já não tá mais com ela.
Você Você não tá mais nessa turma? Você não tá mais nos quase lá? Viu, Marcel? Ele já pulou de turma, ele só tá acompanhando para não ficar... Ótimo! Você me abandonou e não me falou. Você já é agora um adolescente, cara. Quase lá, hein? Poxa, você me abandonou. Tá bom, então, mas acompanha aí. Tranquilo, Cleber. Obrigado. Anne, você fez o de terça, Anne? Anne! Eu fiz. Então, eu vou mandar a pergunta e você vem com a resposta, tá bom, Anne? Qual foi a primeira mensagem de Deus que Elias levou ao rei Acabe? Anne, é com você. Que não vai cair orvalho nem chuva de novo. Perfeito, Anne. Não vou perguntar para ninguém, porque a Anne foi perfeita na sua resposta. A resposta de terça-feira é isso aí mesmo, ó. Não haveria chuva. Por 3 anos. Pode falar, não te ouvi, pessoa. Fala aí. Não vai ter chuva, não vai chover por 3 anos. Tá certo, tá correto também. Você já colocou o período, beleza. Então essa é a resposta correta, beleza? Não haveria chuva. Noah, aproveitando o embalo, você pode responder para nós quarta-feira? Sim. Então vamos lá. Essa ficou fácil, hein, Noah? Essa aqui ficou fácil, E hein? a ordem que Deus deu a Elias. Não é bom que ele já fez a pergunta e vai mandar a resposta. Agora vai com a resposta, Noah. Quarta? De quarta, isso? Você já fez a pergunta, agora manda a resposta. Fazer um sacrifício para Deus, para ele orar, para sair fogo do céu para coisar o cordeirinho. E para Baal, ou para eles orarem para Baal, para tacar fogo no cordeirinho. Resposta longa do Noah, hein? Alguém tem resposta diferente da do Noah? Então... O silêncio eu vou entender que não. Então vamos para a resposta aqui. Quarta-feira, bem resumidinha. Vá, apresente-se a Acabe, porque farei chuva sobre a terra. Lembra que uma das promessas foi que haveria seca, porque o povo estava longe de Deus? Então essa foi a ordem que Deus deu para Elias. Você quer falar, Anne? Eu respondi, vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Positivo, perfeito, é isso daí mesmo. Então a sua ficou longa, mas não colocou sobre a chuva. Então dá uma melhorada aí e deixa assim, ó. Tem que enfatizar sobre a chuva, tá bom? Lembra que o povo estava vivendo uma seca lá por causa do pecado? Então essa é a resposta correta. Vá apresentar-se a Acabe, porque farei chuva sobre a terra. Quinta-feira, alguém quer responder quinta-feira? Vamos lá então, Anne. Elias queria que o povo escolhesse qual que é a opção correta, Anne? Deus ou Baal? Muito bem. Ou serviria o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, ou o Deus falso, que era Baal, beleza? Aí todo mundo acertou, né? Espero que sim. Quem pode responder sexta-feira? Eu. Vamos lá então, pessoa. Deixa eu fazer a pergunta, pessoa. Por que as orações dos profetas de Baal não foram respondidas? Vem na lata, pessoa. Porque Baal não existe. Muito bem, pessoa. Alguém colocou diferente? Eu! Não. Fala aí, ô Guti Menor. Porque Baal é um deus morto. Não está errado, né? Ele realmente é um deus morto, mas ele nem está morto, ele nunca nem existiu, beleza? Então tem que enfatizar isso, que ele não existiu, tá bom, pessoal? Ô, Guti Menor. Então, ó, vai a resposta de sexta. Porque eles oraram para um Deus que não existe. Eles não existem, para Deus que não existem. Como é que vai responder alguém que não existe? Não tem como, beleza? É que Elias fala, né? O deus morto. Sábado. Alguém quer responder de sábado?
Ela tá escrevendo a resposta. Ah, tá escrevendo. Vou deixar ele escrever então. Pode escrever, Guti Menor. Tá. Porque Eu não oraram sei se para tá Deus certo, que mas não ó, eu posso Oi? escrever? Posso falar então? Pode, deixa eu mandar a pergunta aqui então, pessoa. O que fez o povo quando viu o fogo de Deus queimar no altar? Oh, aleluia! Olha o fogo de Deus queimando. Se arrependeu e começou a crer em Deus. Beleza. Certinho. Tá com outras palavras, mas tá certo. É isso mesmo. O importante é o conceito. É isso mesmo. Eles passaram a acreditar em Deus, né? A resposta aqui com outras palavras, mas do mesmo jeito seria isso. Ó. Caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Eles reconheceram que Baal não existe, é um falso. E aí, quando Elias clamou para que viesse chuva, a chuva veio sobre o povo. Beleza? Todo mundo conseguiu copiar as respostas aí? Ou tem alguém ainda copiando? Devido ao silêncio, quero entender que todo mundo já copiou, tá bom? Não, já copiei. Também já. Então, beleza. Vamos lá então, galerinha. Vocês lembram que no semestre passado, quando nós iniciamos a nova revista, eu apresentei para vocês uma musiquinha sobre o enredo que seria tratado naquela nova revista, que agora ela é antiga. E agora vamos fazer o mesmo... Oi? Que música? Ah, também não lembro da letra da música não, mas era um vídeo e tinha uma letra. E agora eu vou fazer o mesmo com essa daqui, ó. É rapidinho a musiquinha aí, tá bom? Mas prestem atenção na letra, é muito bacana. Vamos lá. Chegou o som da musiquinha para vocês aí? Não esqueça o que você aprendeu, sabendo que
E aí? Deu para pegar alguma coisa da música? Ele fala sobre que nós temos que ouvir os nossos pais, ouvir os professores, ou seja, ouvir aqueles que falam da palavra de Deus, nos ensinam, e para a gente utilizar as nossas habilidades que Deus deu para a gente, beleza? E vai vir muito bem a calhar com aquilo que nós vamos aprender no dia, nessa tarde, beleza? Então, na primeira aula que nós tivemos com o tio Gilmar, nós falamos sobre Elias, o mensageiro, beleza? E hoje nós vamos falar sobre Eliseu, o discípulo de Elias. Alguém pode me falar o que é um discípulo? O que é um discípulo, Matheus? Uma pessoa que segue uma pessoa. Uma pessoa que segue outra pessoa, é isso, Noah? Isso. Beleza, verdade. Tá certo. Uma pessoa que segue outra pessoa. E eu quero fazer a pergunta: será que nós temos alguém a seguir? Será que nós estamos sendo discípulo de alguém? Vamos ver na aula de hoje, beleza? Então, nós vamos agora para a primeira aula. Como nós falamos, nós aprendemos sobre Elias. Então, aqui ó, é um mapa já que nós aprendemos até no semestre passado, de Israel dividido. Lembra que nas últimas aulas falamos sobre Israel dividido? O reino do norte, o reino do sul. Lembra disso? Então, a primeira passagem, que foi de Elias, está aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver Elias? Monte Carmelo, lembram disso? E agora nós vamos completar todas essas figurinhas aqui, ó, sobre Eliseu. Tá vendo Eliseu aqui? Ó, Eliseu. Agora o nosso tema é esse, beleza? Enfim, vamos começar agora. Vamos falar primeiro sobre o chamado de Eliseu. Vocês estão com Bíblia aí? Sim ou não? Então, abram suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 19 e versículo 15 ao 21. Quem vai poder ler para mim 1 Reis 19, do 15 ao 21? Se ninguém se manifestar, eu vou ter que escolher. 1 Reis 19, 15 e 21. Pessoa, pode ler para nós aí, pessoa? Lê 1 Reis 19, 15 e 21. Peraí. Tá bom, tô operando. Tô operando. A pessoa estava sem Bíblia do lado dele lá, hein? Primeira informação já estava lá. Pegue a sua Bíblia e sua apostila. Achou, pessoa? Sua Holy Bible? Aê, pessoa. Gucci. Acharam aí? 1 Reis 19, 15 e 21? Dá um joinha aí. Muito bom. Anne, dá um joinha aí que você achou a referência. A Anne parece que caiu, né? Deixa eu ver se... Oh, tá aí, ótimo. Quando o Matheus está com Bíblia, Matheus? Matheus, está com Bíblia? Matheus não nos escuta. Então vai, Noah, pode ler. Achou? Pode ler, Noah. Noah, tem que liberar o microfone, nós não estamos te ouvindo. Peraí, eu estou procurando aqui, eu estou achando 19. Tá ótimo.
Se você está com a Bíblia do seu pai NVT, ela está no capítulo, na página 304, eu acho. Não, não é NVT. Eu acho que não. É NVT? É. Ok. Pode ler, garotinho. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei de Síria. Depois unja também Geu, neto de Nisni, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá. para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada e Azael será morto por Geu, morto por Eliseu. No entanto, Jeú, tá certo. Morto por Jeú, tá certo. Geu Quem será escapar, morto. Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. muito bem. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, e que nunca se prostrará diante de Baal, nem de beijaram. Nem o beijaram. Nem beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas e depois no campo. Eliseu arava com a última pareja. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei. Elias respondeu. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Elias voltou para sua pareja de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles começaram então a partir com Elias, como seu ajudante. Muito legal. Então, galerinha, vamos lá então entender essas passagens aqui. Do versículo 15 até o versículo 18, Deus dá uma ordem para Elias ainda e manda ungir um rei lá em uma cidade chamada Síria, outro rei em Israel, e fala o seguinte, que esses reis iriam matar o próprio povo de Deus porque eles estavam o quê? Adorando a outros deuses, principalmente a Baal. E fala, quem conseguir escapar desses outros dois será morto por Eliseu. Então, olha a seriedade disso, de não se prostrar a outros deuses. E nessa mesma passagem, ele fala o seguinte, Deus fala, lá no versículo 18, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Então, o que fica claro aqui para a gente? Que Deus, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que nos abençoa, ele é um Deus misericordioso, mas também ele é um Deus que pune aquele que o desobedece, entendeu? Nós temos que ficar claro isso, porque nós só conhecemos
As igrejas só falam de um Deus que ama, que abençoa, que salva. Isso tudo é verdade. Mas também existe esse mesmo Deus pune aqueles que fazem coisas erradas. E em questão aqui, sobre o próprio povo dele, né? Povo esse que tinham vivido, tinham toda a história de Moisés para frente, eles tinham as escrituras, mas eles não obedeciam. E fica bem claro que uma das coisas que Deus mais sempre detestou é o quê? Adorar outros deuses, falsos deuses. E era isso que o povo estava cometendo. Mas haviam 7.000 que não se prostraram e não se beijaram. E esses Deus poupou. Então, olha que maravilha. Deus, assim como pune, ele também preserva. Ou seja, no meio de toda aquela bagunça, tinha uma galera que era fiel a Deus. Esses seriam preservados, beleza? Então, do versículo 19 em diante, dessa passagem, aí fala que quando Elias conheceu Eliseu, ele estava arando o campo, ele era um agricultor lá, né? Fala também que quando Elias se aproximou dele, ele lançou a capa sobre os ombros dele, que é semelhante a essa imagem que nós temos aqui, ó, né? Vê que legal, a Bíblia, ela em nenhum momento ela se refere que ele chegou, conversou, pregou para ele o evangelho e falou, vamos trabalhar para Deus, Deus tem um chamado na sua vida para você ser um profeta. A Bíblia não relata todos esses detalhes, só fala que Elias lançou a capa sobre ele e ele entendeu que Deus tinha um chamado para a vida dele e imediatamente ele passou a seguir a Deus, tendo como, vamos dizer assim, o exemplo, o mentor dele, aquele que discipulou ele, Eliseu. E é legal que ele ainda fala assim, poxa, mas deixa pelo menos eu despedir dos meus pais. E o profeta Elias deixa ele despedir dos pais dele. Também é legal, será que ele recebe essa informação? Olha só, ele era um agricultor. De um agricultor, ele passou a ter uma vida de um servo de Deus ao passo de ser um profeta. Será que ele ficou feliz? Ele ficou triste? Eu tenho certeza que ele ficou feliz. Sabe por quê? Porque fala que daquela parelha de boi que tinha as madeiras, ele usou aquela madeira que ele usava para trabalhar e ele assou, aqui fala assim, ó, usou a madeira do arado para fazer fogo e assar carne. Ou seja, ele estava fazendo uma consagração ali para Deus, né? E depois fala que ele distribuiu carne para todo o povo e todos comeram. Era uma despedida. Ele estava feliz, ele comemorou essa situação, né? E o que nós temos que aprender com isso? Que nós que somos servos de Deus, essa tem que ser uma decisão que tem que ser para a nossa vida. Não tem que ser algo momentâneo. Eu vou servir a Deus, depois eu paro, depois eu volto. Acho que agora não está legal servir a Deus, vou parar aqui, vou me dedicar a outras coisas. Não. Ele se despediu dos pais dele, fez uma festa e ele foi determinado. A minha vida agora vai ser servir a Deus, né? Como curiosidade, eu coloquei 4 coisinhas aqui para a gente aprender. O significado do nome de Eliseu, que significa que meu Deus é a salvação, né? Sobre aquela passagem da capa. A capa sobre Eliseu era uma demonstração que ele seria o sucessor. Então, assim, quando terminasse o trabalho de Eliseu ao Senhor, quem iria suceder ele, dar continuidade ao trabalho de levar a palavra de Deus, seria Eliseu. Outra coisa que a gente aprende que fala assim que Eliseu permitiu que ele fosse conversar com os pais dele. Só que quando Eliseu falou assim, não, vai lá visitar os seus pais, mas você volta. Ou seja, Elias foi firme com ele, para que ele não ficasse preso na sua questão sentimental. Mas eu vou abandonar minha família, como é que vai ser isso? Eu não posso, eu tenho a minha família aqui, meu pai é agricultor, não posso abandonar meu pai, não. Quando Deus chamou ele imediatamente aceitou, ele não foi pego e preso na sua questão familiar. Possa ser que um de vocês, Deus tenha um chamado para você servir a Deus fora do país, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, na Angola, na Ilhas Maldívia, enfim, não sei qual lugar. Aí você fala assim, poxa, mas como vai ficar a minha família? Se Deus te chamou, você vai.
você não precisa ter medo, beleza? E, como nós já falamos, a alegria ao servir a Deus promoveu uma festa de despedida, né? Foi quando ele pegou a madeira e usou para fazer fogueira e fez a alimentação lá, ação nas carnes, beleza? Vamos dar sequência aqui, então. Então, a gente aprendeu que ele recebeu o chamado dele de imediato, beleza? Agora eu vou ler para vocês lá o livro de 2 Reis agora. Peguem suas Bíblias e vão para lá, 2 Reis. São bastantes versículos, então deixa que eu leio aqui agora, para que vocês entendam. Mas eu quero que vocês acompanhem na Bíblia aí, tá bom? 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. 2 Reis, só um pouquinho para frente. 2 Reis. Beleza? Acho que já deu tempo para todo mundo se situar aí na questão da Bíblia. E eu vou começar a fazer a leitura aqui, tá bom? Então vamos lá. A partir do versículo 1. Quando o Senhor estava para levar Eliseu ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Então, eles saíram de um lugar, que era Gilgal, só que Elias sabia que Deus ia levá-lo, né? E aí, Elias falou para Eliseu: fica aí. Aí ele falou: não, eu vou com você. Beleza? Versículo 3. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos para Jericó. Mais uma vez ele saiu de um lugar para o outro e mais uma vez ele não quis abandonar aquele que o discipulava. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não fale sobre isso. Versículo 6 agora. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não lhe será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E, quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou
as roupas ao meio. Legal? Calma aí que tem gente entrando aqui. Acabou aqui a nossa leitura sobre essa passagem aqui. Então chegou o momento que Elias, ele foi um daqueles servos de Deus que, dizendo a nossa linguagem, ele não morreu, ele não faleceu, não teve um enterro para ele, né? Ele subiu ao céu. Nós temos outra passagem na Bíblia de outro homem lá no Pentateuco. Agora me fugiu o nome dele, acho que é Enoque. Ele também não morreu. Ele era amigo de Deus e Deus o levou. Ele foi abduzido e subiu aos céus. Ele não morreu como a gente, né? Então, veja bem, Elias também foi um desses, né? Então, veja só, antes de Deus já havia falado para ele sobre essa situação que aconteceria com ele, só que ele foi passando nas cidades no qual ele tinha profetas que ele também discipulava. Então, nós lemos aqui que ele passou em Betel, depois ele foi em Jericó, depois ele foi além do Rio do Jordão. Em todos esses lugares, ele tinha profetas que ele discipulava essas pessoas, né? E toda vez que ele ia de um lugar para outro, ele falava, Eliseu, pode ficar. É que Deus mandou eu ir lá. Mas Eliseu falou, não, onde você for, eu quero estar contigo. O que isso serve para nós hoje? Né? Quem nós temos seguido fielmente? Eliseu, que seguia Elias, porque Elias obedecia a Deus. Então, será que é aquilo que nós temos seguido, as pessoas que nós temos seguido, são pessoas que seguem a Deus? E ele não abriu mão, mesmo sabendo que chegaria o fim da passagem dele sobre essa terra. Ele se manteve com ele presente o tempo todo, né? Por que ele se manteve presente? Porque ele estava aprendendo com o seu discipulador, com o seu mestre, né? Então, isso fica bem claro. Outra coisa que é legal, que todas as cidades que ele passava, os profetas falavam assim para Eliseu, você está vendo que ele vai embora hoje, né? Ele fala, não, nem toca nesse assunto. Ele não gostava nem de falar muito nisso, né? Porque ele tinha uma verdadeira amizade. Além de seguir a Deus, de aprender com ele como servir a Deus, existia uma amizade. Então, Deus quer isso da gente, que nós temos amizade com aqueles que são amigos e que obedecem a Deus. Tá bom? Outra coisa que é muito legal é isso aqui. Quando chega a hora dele ir embora realmente, Elias fala para ele, tem um pedido que você quer fazer como último, que eu possa ver se eu consigo atender você? E o que ele pede? Ele não pede nada que seja em benefício para ele. Ele não fala assim, eu quero voltar a viver lá com meu pai, já que eu vivi todo esse tempo com você, e quero que o sucesso das fazendas do meu pai lá como agricultor seja assim abundante, que nós temos pais. Ele não pediu isso. Eu quero ficar rico e só aconselhar as pessoas que querem realmente ouvir a palavra de Deus. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu o seguinte, eu quero receber uma porção dobrada, né, do seu espírito. O que significa isso? Eliseu era um cara humilde. E ele reconhecia no mestre dele as qualidades que o próprio Deus colocou nele. E ele sabia da limitação dele. Ele falou, poxa, para mim ser o sucessor desse homem, eu preciso de ser o dobro dele, porque eu não vou conseguir. Eu sei das minhas falhas, da minha limitação, dos meus pecados, né? E Elias, quando escuta o pedido dele, ele sabia que ele não podia conceder aquele pedido. Por isso que ele fala, vai comigo e se você for comigo até a hora que a gente se separar, isso vai ser concedido para você. Porque não foi Elias que concedeu esse dobro do espírito, da porção do espírito de Eliseu de Eliseu, da vida dele. Quem concedeu isso foi o próprio Deus. Elias não conseguia fazer isso. Então, assim, a gente consegue ver a humildade dos dois. Tanto Eliseu, em que ele servia a Deus e sabia da sua limitação, e Elias também, sabia que aquele pedido ele não poderia dar. Somente o próprio Deus conseguiria atender aquele pedido dele, né?
E a gente vê que Deus concede isso para ele. E essa separação, quando Eliseu presencia isso, ele vê aquela carruagem de fogo, o redemoinho, né? Tudo isso tem um significado. Nós temos que lembrar que nós estamos falando aqui de um tempo bem antigo. Não tinha, como hoje, tanque de guerra, metralhadoras, bazuca, aviões, mísseis teleguiados, não. Quando, naquela época, o símbolo de um exército ser forte era possuir um carro, uma carruagem para cavalo. Porque imagina só, quando existiam batalhas, eles iam, os dois exércitos inimigos, com espadas, brigando um com o outro em terra. E quem tinha uma carruagem com cavalo, eles estavam numa posição superior. Ele estava acima do exército inimigo. Então ele conseguia ferir mais pessoas, entendeu? Só que a carruagem que quando Deus vem mostrar para ele é uma carruagem de fogo. Então assim, aqui o Senhor para ele é o seguinte, ó, eu sou o Deus dos exércitos e a minha proteção é essa. Ó. A minha carruagem ela é de fogo, ou seja, não tem como ninguém me atacar. Então, isso foi para Eliseu um sinal que Deus realmente protegeria ele naquilo que Deus tinha designado para que ele fizesse. E isso tem que ficar para a gente, entendeu? Que o Mateus não tá bom? Que Deus protege as pessoas que servem a ele. Esse é o poder de Deus, é o maior de todos. Talvez se isso acontecesse nos dias de hoje, a representação seria outra. Mas para aquela época, a representação usada foi essa, tá bom? E para a gente ir para as nossas conclusões, deixa eu ver aqui. Nós vamos agora para a confirmação do chamado. Depois disso, quando a gente vai... Eu vou ler aqui são apenas 5 versículos, continuando no capítulo 2, tá bom? Agora no versículo 13 a 18. Ao momento que Elias sobe aos céus nessa carruagem de fogo, olha o que acontece. Versículo 13. Em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Então, quando Elias subiu aos céus, naquela carruagem de fogo e no redemoinho, Elias lança o manto dele, a capa dele, e para Eliseu. Eliseu pega esse manto. Então, em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do rio. Lembra que eles tinham atravessado o rio até isso acontecer? Então, tem que fazer o caminho de volta. E a gente leu que quando ele chegou no rio, Elias pegou esse manto e bateu nas águas, feriu as águas, e o mar se abriu. Novamente, ó, o que acontece? Aí agora é Eliseu, já sem Elias. Eliseu bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Então, isso foi um sinal para ele. Quando os membros do grupo dos profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não enviem ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, enviem os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fossem? Então, essa volta, quando ele novamente tem que atravessar o Rio Jordão, ele pega aquela capa que estava com Elias e ele fere as águas, agora ele sozinho, jamais sem Elias, e o rio abre novamente. Aquilo para ele foi a confirmação que Deus passaria a agir através da vida dele. Nós temos que lembrar que todos esses milagres, que aconteceu com Elias, com Eliseu, com os demais profetas, esse poder, eles não estão sobre a pessoa. Aliás, estão sobre a pessoa, mas não é da pessoa, é de Deus interagindo através dessas pessoas, beleza? Isso tem que ficar muito claro para a gente.
que todos esses milagres que aconteciam era Deus agindo através de pessoas que amavam a Deus e que Deus colocava esse sentimento sobre elas, tá bom? Para a gente não pensar que o mérito é humano. O mérito nunca foi humano. E aí o que aconteceu? Ele feriu as águas e novamente o rio se abriu. Aí aqueles outros discípulos que tinham ficado do outro lado do Jordão, quando viram isso, eles reconheceram que realmente ele era o sucessor de Elias. Você lembra que nós vimos que Elias foi passando de várias cidades para falar, para se despedir dos profetas, daqueles que eram discípulos dele? E depois desse ato, essas pessoas passaram a ter como exemplo e a seguir quem? Eliseu. Então, aquilo que nós aprendemos lá no começo, Eliseu passou a ser o quê? O legítimo sucessor de Elias. Né? E isso é muito bacana, né? Ele ter a confirmação de Deus, ele vendo que o mar se abriu e as pessoas reconhecendo que Eliseu era realmente alguém que Deus tinha escolhido para levar em diante. Vocês lembram que na aula do tio Gilmar, Elias, ele teve que levar uma mensagem difícil e duríssima para um povo que estava desviado da vontade de Deus, adorando a outros deuses, né? Com um rei e uma rainha que se prostravam aos outros deuses, mas ainda assim ele foi fiel a Deus. Então a vida de profeta, somente naquela situação que vivia o povo de Deus, Israel, não era difícil. E aí nós temos que saber o seguinte, que Eliseu saiu de um agricultor para ser um profeta. Mas por que isso aconteceu? Porque sempre ele esteve disposto a servir a Deus. A servir a Deus e ao próximo. Porque ele foi aquele que aconselhou, que discipulou aqueles outros tantos profetas ou pessoas que ouviam os conselhos de Elias, né? Aí eu vou falar assim, você vai pensar, poxa, Marcel, mas hoje eu vou ter que ser um profeta? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? E eu vou te perguntar, como que você com 9, 10, 11, 12 anos pode contribuir, pode servir na sua igreja local? Na nossa igreja, lá na PIB. Como é que nós podemos servir? Poxa, mas eu sou tão novo, será que eu posso servir? Você pode servir. Você pode servir arrumando a cadeira, você pode servir sendo a pessoa que atua no som, você pode servir cantando, você pode servir ensinando um amigo seu sobre Deus, lendo a palavra de Deus para ele, convidando ele para ir para a igreja, vendo situações que uma pessoa faz que desobedece a Deus e falar para ela que aquele Deus não agrada. Você pode servir a Deus quando tiver uma criança chegando nova na igreja e você recepcionando ele bem. Imagina você chegando num lugar, você como criança, vamos dizer que seu pai recebeu uma proposta de emprego que infelizmente vocês vão ter que mudar isso da vontade de Deus. Você muda de cidade. Você vai trabalhar, vocês vão agora participar da primeira igreja batista na cidade de Pindamonhangaba. Você não conhece ninguém lá. Aí lá tem um grupo de crianças e você é o novo lá. Você não gosta de ser bem recebido? Imagina que chegam crianças na nossa igreja também que passam por isso. Então, será que eu vou manter o meu grupinho ali, os meus amiguinhos, ou eu vou acolher bem essa criança para que ele possa participar da nossa amizade e facilitar essa integração dela para a igreja? Olha, eu dei aqui exemplos que vieram na minha mente agora, mas eu quero dizer o seguinte, que você pode sim servir a Deus, entendeu? Eu já passei por isso. Já passou por isso, Anne? Sim, eu era lá de Salvador e vim pra cá. E como é que foi a recepção dos seus amiguinhos aqui? Como é que foi para você, Anne? Como tem sido ainda, né? Legal. Legal. E se todo mundo não te acolhesse, tratasse você mal, você ia gostar de ir para a igreja? Não. Não, tá vendo aí? Então, são exemplos que acontecem, pode acontecer com qualquer um. Então, nós temos que saber que podemos sim servir ao Senhor, até com isso, beleza? Enfim, para chegar ao nosso final da nossa aula, lembre que todas as vezes que nós temos aula, eu sempre gosto de fazer aplicações. O que eu tenho que aplicar na minha vida? Se bem que eu já falei
algumas coisas, né, sobre a aplicação sobre essa lição da nossa vida. Então, a primeira coisa eu coloquei, dedicar em cada tarefa que nós formos fazer. Eu tenho que lembrar que como você é um filho e uma filha de Deus, tudo que você faz é para o louvor de quem? É para o seu mérito ou é para glorificar o nome de Deus? De Deus. De Deus, muito bem. Então, vou dar um exemplo agora que eu vou tocar na ferida de muitos aqui agora. Quando você faz a lição de casa, que você ama fazer a lição de casa, 3, 5, 6 páginas, é legal, sim ou não? Serão verdadeiros? Não. Não. Tem gente que acha que não e tem gente que sim. Os que falam não. Quando você pensar assim, poxa, isso não é para alegar a professora, isso não é somente para o meu próprio aprendizado, mas isso eu vou fazer para glorificar o nome de Deus. Não fica mais fácil? Porque quando você aumenta o seu conhecimento, você vai poder pegar o seu conhecimento e agregar onde? Na obra de Deus. Se você não aprender a ler e escrever, como é que você vai ler a palavra de Deus para outra pessoa? Como é que você vai ler para você entender os princípios de Deus? Entendeu? Então, quando você pensar, poxa, mas tudo na minha vida é para o louvor e glória de Deus. Então, se eu pegar isso daqui e dedicar em cada coisa que eu for fazer, me dedicar pensando que eu faço para Deus, vai melhorar tudo que eu faço na minha vida. Segunda coisa, eu tenho que aprender com os mais velhos, né? Eliseu foi um homem que sempre esteve disposto a aprender com Elias. Muitas das vezes, vocês têm 9, 12 anos aí, são já bem acostumados com a questão da tecnologia, ficam assistindo um monte de vídeo e pensam que sabem mais do que os vossos pais, do que os vossos avós. E tipo assim, nossa, eles são muito ultrapassados, eu sei de coisas mais novas aqui, isso é da época deles, eles não sabem nem me ensinar. Nananina, não. A experiência de vida que eles têm, vocês não têm. Então, assim, vocês podem até saber de coisas que eles não sabem, mas vocês podem ter certeza que as experiências de vida que eles têm, até mesmo as decepções, coisas erradas que eles fizeram, como eu faço e fiz, vai contribuir para que eu possa ajudar o meu filho. E que os seus pais também fazem para contribuir com vocês, tá bom? Então, aprendam com os mais velhos. E a terceira coisa, nós temos que orar para que Deus nos capacite a cumprir aquilo que nos chamou a fazer. Lembra que quando Elias falou assim, antes de eu ir, Deus me recolher, qual que é o pedido que você tem como último que eu possa conceder para você? Ele pediu a porção do Espírito dele, ele queria fazer melhor, ele queria ser mais capacitado para isso. Então, eu tenho que lembrar que essa capacitação não vem de mim, é o próprio Deus que nos capacita a fazer algo para ele, onde o mérito não é meu, o mérito é do próprio Deus. Então, tudo que eu faço, se eu fizer pensando que eu vou fazer para honrar e glorificar a Deus, eu tenho que pedir capacitação para ele. Então, na minha lição de casa, se está difícil, se eu orar, Senhor Deus, eu tenho que fazer isso para glorificar o Senhor, eu tenho que fazer isso para melhorar o meu conhecimento, só que eu estou com dificuldade. Me ajuda, me capacita. Deus vai me atender. Beleza? Isso quer dizer que vai vir um plim e tudo mudou como um passe de mágica? Não. Mas quer dizer que eu tenho que ter mais concentração, vou ter que ler mais 1 ou 2 vezes aquele tema para que eu possa literalmente aprender. Tá bom? Então, como lição de casa, eu vou mandar no WhatsApp dos vossos pais. Mas nós todos, inclusive eu, temos uma missão para fazer. E toda missão, ela requer um planejamento. Então, ó, isso, depois que nós colocarmos em prática isso vai servir para o resto da nossa vida. Então, assim, você vai escolher alguma coisa que você precisa fazer, que você não fazia, ou que você faz, mas faz mal feito, e agora vai fazer com esse sentimento de querer agradar a Deus. Beleza? Então, assim, o que fazer, você vai colocar nesse espaço aqui, ó. Tá vendo? Nessa célula aqui, o que fazer.
fazer minha lição de casa corretamente ou com alegria, com louvor, sei lá, um exemplo. Aí você vai o que fazer e o dia que você cumpriu. Como eu vou fazer e o dia que você conseguiu fazer isso. E quando vou fazer, você vai responder quando você fez e a data e o que será necessário. Você vai se planejar, tá bom? Peçam a ajuda dos seus pais. Eu vou querer isso aqui, vocês não precisam apresentar para o tio Gilmar. Quando eu for dar a próxima aula, que vai ser a aula 4, aliás, a próxima aula é a aula 3 do tio Gilmar, ele não vai cobrar isso de vocês. Na aula 4, que vai ser a menina mensageira de Deus, na correção, aí eu vou querer qual foi o plano de vocês e como vocês cumpriram, tá bom? Façam isso. Eu também vou fazer um para mim e vou apresentar para vocês. O que fazer, como fazer, quando vou fazer e o que será necessário. É um plano, uma missão. Eu tenho uma missão. Qual vai ser a missão que eu vou fazer? Eu tenho que pensar aqui para começar a preencher. Executar, não é só para preencher, vai ficar bonito. Tem que preencher e fazer na prática, para ficar legal. Tá bom? Vocês entenderam? Abram os microfones para falar comigo. Não só balancem a cabeça, porque eu não consigo ver todos aqui que eu estou com a apresentação. Entendi. Também Ótimo. entendi muito. Muito Entendi bom. tudo. Então, gente, era isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Nós chegamos no fim da nossa aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram mais da aula assim do que do vídeo ou não? Assim. Ah, beleza. Então, vamos fazer as nossas devocionais. Lembre que a devocional é para ser feita uma a cada dia, não tem que pegar um dia e fazer tudo, beleza? Então, hoje não tem devocional, aí segunda tem uma, terça tem uma e assim por diante, até chegar no sábado. E façam também o racha-cuca, tá bom? Vamos, para finalizar, como nós sempre fazemos, vamos fazer uma nossa oração, agradecendo a Deus. Eu quero fazer aqui. Alguém tem algum pedido de oração? Eu vou começar assim. Primeiras damas. Anne, você tem algum pedido de oração? Sim ou não? Tenho. Qual que é, Anne? Que abençoe a minha família e os meus avós. Amém. Abençoe a sua família e os seus avós. Guti Menor, tem algum pedido de oração? Eu tenho. Pode falar, Guti. Pelo meu pai. Ótimo, Guti. Vamos orar pelo Guti pai aí, tá bom? Tá. Seguindo Pessoa, tem algum pedido? Tenho. Fala aí, pessoa. Meu tio que tá doidão. Seu tio que tá doidão. Ótimo. O Matheus que não tá. Matheus, você tá aí ou não tá mais? Não tá mais, eu acho. Você tá, Matheus? Não dá para ouvir ele. A irmã Antônia entrou com a sua filhona. Você tem algum pedido? Libere esse microfone e fala com a gente. Não querem falar conosco, nós temos que respeitar. Às vezes a pessoa não gosta da gente. Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse encontro, por essa aula. Senhor Deus, te pedir que assim como o Senhor concedeu para Eliseu uma porção dobrada do teu Espírito, para que ele pudesse executar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor próprio mesmo tinha para a vida dele, o Senhor possa fazer isso com a nossa vida, Pai. Que cada uma dessas crianças possam entender, Pai, o seu chamado e o que o Senhor conta com elas para fazer a tua obra, Pai, para a continuidade do teu evangelho nessa terra, Senhor Deus. Faz despertar no corações deles, Pai, que eles já são filhos e que o Senhor conta com eles para o ministério, Senhor Deus, para eles serem ativos, Senhor Deus, desde essa pouca idade, Senhor Deus. Que eles, assim como Eliseu, Pai, venham seguir pessoas que te amam, Pai. Que as referências deles não venham ser nenhum youtuber da vida,
nenhum desenho na vida, nenhum tipo de videogame na vida, que tudo isso é bom e sirva apenas para descontração, Pai, mas que eles venham servir o Senhor, Papai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, pela família e pelos avós da Anne, Senhor Deus. Eu te peço pela vida do tio do Noah. Te peço, Senhor Deus, pela vida do Guti, Senhor Deus, dá saúde para ele, vigor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada uma, Pai, dessas pessoas, Senhor Deus. O Senhor sabe de cada uma da sua necessidade, daquele que precisa se converter, Senhor Deus. Toca nos corações, Pai, e muda a vida deles, Senhor Deus. Assim como o Senhor tem feito na nossa dia após dia, Senhor Deus. E nós, Senhor Deus, como pedintes, podemos também, Senhor Deus, pedir e descansar no Senhor, Pai. Tendo a certeza que tudo que o Senhor faz é para o nosso melhor, Pai. Que nós possamos descansar em Ti e saber que o Senhor tem melhor para as nossas vidas, Pai. A nossa oração é feita em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Dá um amém bem forte aí para a gente encerrar aqui, então. No 3, hein? Calma, no 3. Segura aí, pessoa. Abram seus microfones todos. No 3, eu quero ver o super, hiper, mega blaster super alto, forte, muito forte, que vai estremecer toda a sua casa. 1, 2, 3, amém! Amém! Beleza, crianças. Tchau, até a próxima aula. Bom término de domingo para vocês. Estou com saudade. Tchau! Foi ele que pediu.